Escrever artigos no Blogger, como usar a tag H1, H2 e H3 no Blogger e o que significa essas tags. Oi gente, tudo bom com vocês? Esse assunto foi bem pedido aqui para que eu atualizasse, tá? Mas afinal, o que é H1, H2, H3, para que serve e por que é importante para o SEO do artigo? E se gostar do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha e ativa o sininho das notificações, tá? Detalhe, o vídeo vai ficar um pouco longo sim, mas se você realmente quer aprender, você vai ficar até o final. Então, vamos lá. O que significa H1, H2, H3, 4, 5 e 6? Então, elas são heading tags, também conhecidas como tag de cabeçalho, tá? Essas tags são utilizadas para estruturar e organizar os seus artigos, os seus conteúdos. É o que eu sempre falo sobre conteúdo estruturado, tá? E aqui eu fiz só uma analogia para você ter uma ideia de importância, olha só. Aqui, ó, H1, H2, 3, 4, 5 e 6. Repare que eles vão diminuindo aqui. E aqui o grau de importância, olha só. Planeta, país, estado, cidade, bairro e a rua, tá? Então isso aqui foi só uma analogia para ilustrar, para ficar visível aí para vocês o que eu quero dizer com isso, tá? E essas tags, elas seguem uma hierarquia, né? Uma ordem de importância, como eu acabei de falar aqui para vocês, tá? Elas vão do elemento H1, aqui, até aqui embaixo o H6, tá? Onde o H1 é o cabeçalho, é o título, né? É o mais importante, tá? Até o H6, que seria aqui menos importante, digamos assim. Beth, eu preciso ir até o H6 no meu artigo? Não, tudo vai depender do tamanho do seu artigo e da profundidade do assunto, né? Profundidade ali sobre um determinado assunto que você queira falar. E repare que eu coloquei aqui, ó, otimizando as heading tags, você cria semântica nos artigos, nos conteúdos e consegue mostrar isso aos buscadores do Google, tá? Beth, o que é semântica? Semântica é a relação entre duas ou mais palavras que possuem ali significados iguais, né? Iguais ou semelhantes. São os sinônimos. Ou seja, o Google faz uma busca semântica lá no seu artigo, utilizando diversas formas, né? E não somente a palavra-chave. Ele usa ali várias formas que você tenha escrito, porém com o mesmo significado. Por exemplo, alfabeto e abecedário é a mesma coisa, mas com palavras distintas. Belo e bonito, idoso, ancião, tá? Isso são sinônimos e são semânticas, tá? Agora eu vou mostrar para você na prática um artigo. Vamos lá. Aqui, ó, tô no meu blog Cuide-se Bela. Repare que isso é um artigo fictício, tá? Eu só coloquei aqui a distribuição dos títulos para mostrar para você, tá? Então, o mais importante é o título. Ele vai aqui em cima, ó, tá vendo? Ele vai aqui em cima e não há mais a necessidade de colocar aqui dentro do artigo, como tem aí num vídeo meu do meu canal, que eu gravei há 2 anos atrás, onde essa prática era utilizada, tá? Não se utiliza mais. Esse aqui é o H1, é o título principal, é o título que contém a tua palavra-chave, a palavra-chave que possivelmente o Google vai ranquear, tá? A que você quer ranquear ali no Google. E detalhe, gente, não repita o H1 no decorrer do artigo, tá? Você escreveu o H1 aqui, ó, ela ficou com essa letra grandona aqui. Isso é o H1. Os motores de busca vão identificar isso aqui como a tua palavra-chave, o título principal que você quer. Aí você fala, deixa eu aumentar um pouquinho a letra aqui para ficar bonito esteticamente. Não, não faça que você vai confundir o algoritmo, ok? E ele não vai dar relevância nenhuma para o teu artigo, porque ele não sabe o que você quer ranquear, ok? Então, fica até o final do vídeo que eu vou te falar de alguns pontos-chave sobre a importância das heading tags, tá? Das tags de cabeçalho. Então, vamos lá. Então, vamos começar pela estrutura hierárquica. Isso permite aos usuários identificarem, né, com mais facilidade, ali, as pessoas identificam com mais facilidade as seções principais ali do seu post, tá? Organiza o conteúdo de forma lógica e assim facilita a leitura e a compreensão, ok? Então, repare que eu já coloquei o título aqui, que se você clicar aqui, ó, esse é o título principal, tá? Que lá no WordPress está escrito H1, H2, 3, 4, 5 e 6. Aqui no Blogger não. É título principal, título, subtítulo, título secundário, parágrafo e normal, tá? Aqui, ó,
o que ele fala que é título principal é o nosso H1, que é esse aqui, ó, que vai aqui em cima, tá? Feito aqui o título, coloquei a imagem. E aqui eu vou desenvolver o início do meu artigo, tá? Tá aqui, ó, já coloquei alguma coisa aqui. Lembrando que, deixei até aqui, ó, grifado. Lembrando que em cada subtítulo não ultrapasse 300 palavras, tá? Em cada tópico ali não ultrapasse 300 palavras, ok? Aí você desenvolveu aqui o teu artigo, né? Começou a desenvolver, deu as 300 palavras, você já precisa entrar com um subtítulo, que aqui no caso do Blogger, ele chama de título, que é esse aqui, ó. E é a nível de hierarquia, tá? Título a nível de importância. Porém, aqui, ó, repare que ele também tem palavra-chave, ó. Minha palavra-chave, suponhamos que aqui desse artigo seria tratamento para cabelos cacheados. E aqui, ó, no meu subtítulo, que aqui no Blogger ele intitula como título, eu coloquei aqui, ó, técnicas de tratamento para cabelos cacheados. Isso vai fazer o algoritmo do Google entender que o meu conteúdo aqui é coerente, que ele conversa entre si, que ele fala do mesmo assunto, porém com palavras diferentes ali. É a semântica que eu já expliquei para você, tá? Então, aqui, ó, seria o título. Então, aqui, ó, você já vai começar a escrever aqui mais alguma coisa. Deu as 300 palavras, aí você fala, não, mas eu ainda quero falar algo dentro desse mesmo H2 aqui. Então, você pode colocar um outro H2, tá? Aqui, ó, identifique o problema do seu cabelo. Então, aqui eu tô falando de tratamento para cabelo cacheado. Então, aqui, ó, no meu título eu coloquei técnicas para cabelo cacheado. E aqui no meu outro título eu coloquei identifique o problema do seu cabelo. Então, tratamento, técnica, identifique o problema do seu cabelo, são assuntos que conversam entre si, tá? E é isso que você precisa fazer no seu artigo também. Procurar colocar palavras-chave nos subtítulos, tá? Isso é importante também para a semântica do artigo, a boa estruturação do artigo, ok? SEO. Os motores de busca utilizam as heading tags, que são as tags de cabeçalho, para entender a estrutura e a relevância do seu conteúdo, tá? O uso correto e com palavras-chave relevantes pode ajudar a melhorar o ranqueamento do seu conteúdo, tá? É o que eu acabei de falar para vocês. Então, utiliza sempre aqui, ó, palavra-chave, é claro, se couber, né, gente? Não adianta você escrever uma frase sem sentido, que não vai resolver o problema, só vai confundir e não vai ficar um artigo estruturado e fácil para que os motores de busca entendam e que também para o usuário, quando entra aqui, né, entenda exatamente do que você quer falar, tá? Então, vamos lá. A gente colocou aqui o título, entramos com a nossa imagem. Aqui escrevemos alguma coisa no H2, né, que seria o título, depois mais alguma coisa aqui no H2. Repare que a hierarquia, tá? O H2 é menos importante que o H1, ok? E aí você me fala, Beth, e agora o H3? O que é esse H3? Então, vamos lá. Aqui, ó, identifique o problema do seu cabelo. É o meu H2, que seria o título, tá? Só que aqui eu tô falando de problemas do cabelo, tá? E aí, no final, eu quero falar o que eu posso fazer para melhorar esse problema. Então, aqui, como eu ainda estou dentro desse tópico, quero continuar falando, então eu não posso mais colocar um título H2, tá? Então, agora entra o H3, porque eu vou dividir esse título aqui em subtítulos, subtópicos, tá? Então, ele ficou aqui como título H2 e aqui, ó, eu quero continuar. Então, para melhorar aqui, ó, identifica o problema do cabelo. Identificou tal e o que é legal para arrumar, para deixar mais legal o cabelo, mais saudável. Nutrição. Então, aqui, ó, nutrir o cabelo seria um subtítulo aqui no Blogger, que é o nosso H3, tá? Ele vai diminuindo a hierarquia aqui. Então, ó, identificar o problema é importante. O que você vai fazer para melhorar esse problema seria o H3 menos importante, entre aspas, então você vai dando uma sequência hierárquica. Então, aqui eu coloquei que a gente faz nutrição, escrevi alguma coisa aqui,
E como seus cabelos ficarão com os tratamentos de nutrição regulares? Aí entra aqui também, ó, você pode continuar para deixar o seu conteúdo mais rico, tá? Que isso aqui a gente chama de bullet points. São pontos aqui que você destaca, por exemplo, dentro de nutrição. O que vai acontecer aqui com o cabelo, né, com o tratamento de nutrição? Fica mais solto e macio ao toque, com maior retenção de água nos fios e evitando ressecamento, menos danos por fatores externos e assim por diante. Você está enriquecendo o seu conteúdo, lembrando que isso também conta na hora da aprovação do seu blog no Google AdSense, ok? Conteúdo bem estruturado e relevante, é isso aqui que eu tô falando, tá? Que eu falo sempre nos vídeos para vocês, tá? Então aqui, ó, falei de nutrição. Outro H3 aqui, ó, hidratação. Quero falar um pouquinho de hidratação. Se eu quisesse colocar aqui mais alguma coisa, poderia colocar. Mais um H3 dentro aqui, reconstrução. Então, eu falei 3 tópicos ali dentro do meu H2, tá? Eu coloquei 3 tópicos aqui destacando em H3. Ou seja, eu estou seguindo a hierarquia, tá? Então, eu estou estruturando o meu artigo. E esse pequenininho aqui, ó, que seria o nosso título secundário, tá? Que aqui seria o H4. E o que é, onde entra esse H4? Eu falei, gente, eu tenho que voltar para deixar bem claro, tá? Aqui é o H2, tá? É um tópico importante. Dentro desse tópico importante, tem um menos importante, entre aspas, tá? Que é a nutrição, a hidratação e a reconstrução. E depois um menos importante ainda, de que é formada a fibra capilar. Então, eu estou enriquecendo o meu conteúdo e colocando todos esses H1, 2, 3, 4. Lembrando que não é necessário que você coloque até o H6, tá? Eu tô colocando aqui até o H4 para explicar direitinho para vocês, para que fique claro. Então, aqui, ó, de que é formada a fibra capilar? Então, aqui já é um H4, tá? Já é um H4, ele tá saindo ali da importância principal do artigo. Então, eu estou falando aqui do que é formada a fibra capilar, que é uma informação importante, porém, não é a que eu quero que o Google rastreie, não é a que eu quero que o Google indexe, que eu tenha mais chance de aparecer ali nas primeiras posições, tá? E aqui já seria o H4, de que é formada a fibra capilar, tá? Ele é menos importante que o H3. Então, eu quero enriquecer o meu artigo, por isso que eu estou colocando aqui, tá? Então, você desenvolveu ali, escreveu mais alguma coisa, e aí você já quer finalizar. Então, aqui, ó, a conclusão também pode ser um H4, tá? Ou um H5, que seria aqui um parágrafo. Ou melhor, parágrafo não, desculpa, um título secundário aqui no Blogger, tá? Ó, e o teu artigo vai ficar assim. E agora eu vou te mostrar ele aqui, ó, no modo visualização, para você entender como é que ficou. Ó, vou rolando a página e mostrando para você, ó. Então, aqui o nosso título principal ficou: Tratamentos para cabelos cacheados, identifique o problema, tá? Olha só, aqui o H2 menor. Mais uma coisa importante aqui, acessibilidade. Esse é um papel muito importante das heading tags, gente. Leitores de tela usam tags para entender a estrutura da página, tá? E utilizando essas heading tags de forma correta, você melhora a experiência dos usuários com deficiência visual, tá? Isso é bem importante também na hora de distribuir aí o seu artigo dessa forma, usando as heading tags, ok? Outra parte importante, legibilidade. Usando as heading tags da forma lógica, você facilita a leitura do conteúdo, né? Como eu já disse para vocês, uma escrita clara e bem organizada deixa o texto escaneável e ajuda o usuário a encontrar tópicos relevantes ali de uma maneira mais rápida. O que é escaneável? Ele vai entrar aqui, ó, ele vai acessar o artigo. O que a gente faz? Primeiro a gente olha os títulos. Olha título, subtítulo. Ah, tá. Aqui tem identifique o problema do meu cabelo, técnicas de cabelo para cabelo cacheado. Opa, isso é interessante, eu quero saber.
nutrição. Aí ele vai olhar isso aqui, ó, hidratação, reconstrução. Então, por isso é importante essa legibilidade no artigo, tá? E aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês então como ficou. O H1 aqui, ó, o principal. O H2 aqui, ó, menor. Um pouco menos relevância, menos importância, porém ele já tá ali pertinho ali do H1. E utilizando palavra-chave no H2. Isso é importante, você conseguir o máximo ali de palavra-chave no seu H2, que isso é relevante. Aqui, ó, mais um H2 que a gente colocou, né? Aqui já entrou os H3, olha só como já ficou menor. Ó, diminuiu aqui H3. E aqui, ó, pequenininho, o H4 aqui, ó. Tá vendo? Não é porque é conclusão que você precisa escrever com uma letra grande, porque aí vai confundir o algoritmo, porque letra grande é o H1, tá? Então, nunca saia dessa hierarquia, tá? Dessa ordem de relevância, ok? E o artigo fica assim, ó. Vou passar aqui devagar para você ver a estruturação perfeita de um artigo, tá? É isso aqui, ó. Título, imagem, começa a desenvolver, ali os H2, olha só, tá vendo? Olha isso, gente, a diferença de um artigo bem escrito, bem estruturado, para um artigo feito de qualquer jeito. É claro que isso daqui é só um rascunho, tá? É só uma ilustração aqui para mostrar para vocês que com certeza eu faria muito mais num artigo desse aqui, tá? Eu vou utilizar inclusive esse título para criar esse artigo, mas esse foi só para efeito mesmo de videoaula, tá? Para efeito de tutorial. Então, recapitulando, aqui o nosso título principal seria o H1, que é o cabeçalho, né? O mais importante. Título seria o H2, falando de blogger, tá? Título seria o H2, que é utilizado para seções principais abaixo do H1. Subtítulo seria o H3, para subseções dentro das principais e abaixo do H2. Título secundário, H4, que são as subseções dentro do H3. H5 seria o parágrafo, que são as subseções dentro do H4, e o H6, que seria o normal, que é o menos importante e que não há necessidade de você ir até um H6 no artigo, tá? Lembra disso, gente, os motores de busca do Google e os leitores de tela dependem dessa estruturação nos artigos para poder entender a organização desse conteúdo, tá? Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha muito esse vídeo, eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, tá? E se você ficou até o final, deixa aí nos comentários, eu fiquei até o final. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!